sem perder o foco, hoje a gente tá aqui para falar dessa belezinha aqui e mais especificamente falar por que eu peguei a Sony FX30 ao invés da Blackmagic 4K, 6K, 6K Pro. Para começar a falar disso, eu quero que vocês saibam que eu tive um interesse muito grande em comprar a Blackmagic meses antes de eu comprar essa câmera aqui. Eu mudei de ideia, assim, quase que em cima da hora e preferi comprar a FX30 ao invés da Blackmagic. E esse vídeo é mais para expressar o meu ponto de vista, dizer que, assim, não necessariamente existe uma câmera melhor ou uma câmera pior, mas existe a câmera que vai atender mais ao seu propósito. Nesse ponto que eu vou bater nesse vídeo, né? Eu vou falar sobre a FX30, o que fez com que eu sentisse vontade de comprar ela ao invés da Blackmagic, e vou explicar por quê, para que vocês possam entender melhor em que essa câmera pode ajudar vocês. Se vocês têm um propósito de produção parecido com o meu, pode ser que vocês compartilhem o meu pensamento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar da FX30, o primeiro ponto positivo que me fez mudar de ideia, ao invés de comprar a Blackmagic, comprar a FX30, ela já é o suficiente para atender o que eu faço, né? A Blackmagic é uma câmera incrível, uma câmera de cinema. Ela tem especificações que vão além dessa daqui em questão de extrair a qualidade da imagem, questão de dynamic range, até por ser uma câmera que faça gravações em RAW, né? Tem o B-RAW da Blackmagic, que é, sensacional. Um arquivo que vai te dar uma possibilidade enorme no momento da pós-produção ali. Só que assim, o que essa câmera tem já é o suficiente para o tipo de produção que eu faço, tá? Essa câmera aqui faz 10 bits, que é a feature que mais me atrai dessa câmera, né? E assim, tá sendo a minha primeira câmera que faça essa qualidade de gravação. É um outro mundo se comparado aos 8 bits de profundidade de cor. Muda demais, assim, a impressão que você tem é que a textura do vídeo fica com muito mais cara de cinema do que quando a gente tá gravando em 8 bits. Então, eu saí da 6400 pra FX30 e eu percebo essa diferença das duas imagens. Além disso, né, além dos 10 bits, os grandes atrativos dela é uma câmera que faz 4K 60 e 4K 120 FPS. Então, assim, cara, isso por si só já é o suficiente para que eu consiga trabalhar no meu estilo de produção com essa câmera. E aí, até de certa forma relacionado a isso, vem o segundo ponto pelo qual eu optei pela FX30, que eu posso dizer tranquilamente que ela é uma câmera que funciona sozinha. O que eu tô querendo dizer com isso? A Blackmagic é uma câmera, na minha opinião, ela não funciona sozinha, ela depende de periféricos para que ela consiga funcionar na sua totalidade, né? É uma câmera que você precisa de uma bateria externa, a bateria interna dela não tanca, principalmente se você for extrair dela um arquivo um pouco mais pesado. Enfim, a bateria dela é drenada de forma muito rápida, então você precisa de uma bateria externa. Ela não tem foco automático, então se você utilizar ela num gimbal, você vai precisar de um gimbal ou follow foco. Se você for operar ela numa situação em que você não tem essa flexibilidade para ficar alterando o foco, você vai precisar de alguém para fazer esse foco, através do follow foco também. Para ela armazenar os arquivos dela, você vai precisar de um SSD externo. E para que todos esses periféricos se encaixem na câmera, você vai precisar de uma gaiola para manter ela ligada. Se você não tiver uma case, você não vai conseguir botar esse monte de penduricalho na sua câmera. E cara, assim, só nessa brincadeira de periférico que eu falei, mano, dificilmente você vai gastar menos de R$2.000. Sim, tranquilamente você vai gastar mais de R$2.000 para montar esse tipo dela. E fazendo um paralelo com a FX30, ela é uma câmera que, assim, não precisa de nada disso. Por que eu tô te falando que ela não precisa de nada? Porque eu não tenho nada disso e eu já tô usando a câmera. Assim, pra você ter uma ideia, cara, ela é uma câmera, assim, tão boa e gravou que um dia desses eu precisei fazer uma produção na vertical com ela e na hora eu me lamentei por não ter uma case. Eu falei, pronto, não vou conseguir fazer isso. Eu peguei ela na mão, observei e falei, nossa, eu não preciso de uma case, porque ela tem uma rosca para tripé. Desse lado, ela tem uma rosca para tripé. Do outro lado, ela tem 3 roscas aqui na parte de cima e mais uma na parte de baixo. Então, assim, nem case pra essa câmera, mano, na boa, tu não precisa. Eu vou botar uma case nela até pra proteger contra impacto, pra ter mais segurança quando eu for colocar algum tipo de periférico nela. Mas, assim, pra vocês terem uma ideia, ela já vem preparada pra isso. A questão da bateria dela, assim, eu acho a bateria dela relativamente durável. Eu ainda não tenho um cartão de memória que comporte os 4K 120 FPS, que inclusive é uma coisa que eu pretendo falar até no vídeo separado, se vocês quiserem. Eu tô usando um cartão SD normal, meio que eu usava na 6400, aquele SanDisk padrão que todo mundo tem. E com esse cartão eu já tô conseguindo fazer muita coisa irada. Eu tô conseguindo gravar em 4K 60 FPS e 10 bits. Mas enfim, se vocês tiverem interesse, fica aí assunto para outro vídeo.
Então, gravando em 4K, 60 FPS, a bateria ela tem um desempenho muito parecido com o desempenho que eu tenho na 6400, que tá me filmando agora, filmando em 4K 24 FPS. Claro, eu recomendo que vocês tenham pelo menos 2 ou 3 baterias, igual acontece numa 6400, 6500, 6600, né? Então já tá nos meus planos comprar uma segunda e terceira bateria para ela, mas já tem uma autonomia de bateria muito aceitável, na minha opinião. Essa câmera tem um foco automático maravilhoso, que também foi um ponto essencial definitivo para que eu pegasse uma câmera de cinema que me possibilitasse essa coisa do autofoco, sabe? Que eu pudesse fazer as produções de guerrilha da forma que eu continuasse fazendo, tendo a certeza de que o foco seria uma coisa que eu não ia precisar me preocupar, né? Que é esse sistema de autofoco maravilhoso que a Sony tem nas câmeras dela, então isso aqui é lindo, maravilhoso. E aí, falando sobre cartão de memória, tô utilizando o mesmo cartão de memória SD que eu utilizava na 6400. No final de semana passado, eu gravei 3 clipes em um dia no estúdio e para cada clipe eu utilizei um cartão de memória. O que eu quero dizer com isso? Gravando de 6400, eu acho que eu conseguiria gravar pelo menos os 2 clipes em um só cartão de memória pela quantidade de takes que eu fiz. Então, assim, o arquivo dela é muito maior se comparado ao da 6400. Você vai ocupar muito mais espaço no seu cartão de memória, mas ainda assim é um arquivo infinitamente menor do que o da Blackmagic. Veja bem, eu não tô falando que o arquivo é menor, não tô sendo louco de falar que o arquivo é mais leve. Existe uma diferença entre arquivo leve e arquivo pequeno, arquivo grande e arquivo pesado. Quando a gente fala que o arquivo é leve, a gente tá falando da facilidade que a gente vai ter de trabalhar com esse arquivo na pós-produção, a facilidade de visualização que a gente vai ter desse arquivo dentro do programa de edição, e a leveza daquele arquivo a partir do momento que a gente começa a trabalhar com a imagem no sentido de coloração, de finalização, enfim. Então esse arquivo é pequeno, porém pesado, tá, rapaziada? Assim, jogou pra dentro do Premiere, do DaVinci Resolve da vida, você vai perceber que a parada começa a engasgar, algo que não acontecia com a minha 6400 nos arquivos 8 bits dela. Então, o que eu percebi é que é impossível editar esses arquivos aqui, pelo menos dentro do Premiere, não uso DaVinci, mas pelo menos dentro do Premiere é impossível trabalhar com esses arquivos se você não criar proxy. Se você não sabe como criar proxy, tem um tutorial desse canal, é só você clicar no card aqui em cima. É o melhor tutorial do YouTube para ensinar a criar proxy. Eu te ensino a criar proxy em 1 minuto, então vem comigo. Mas enfim, voltando pro ponto que eu queria chegar, essa câmera aqui é uma câmera que funciona sozinha. Ligou, gravou. E o terceiro ponto aqui que me fez optar pela FX30 ao invés da Blackmagic é o preço. Hoje no Mercado Livre, o valor da Blackmagic 6K Pro, 6K G2, né, que eu acho que é a câmera que se aproxima mais ou menos das especificações dela, tá na faixa de 17, 18 mil. Enquanto que a FX30 tá na casa dos 16 mil no Mercado Livre. No meu caso, eu importei essa câmera, eu comprei essa câmera na AliExpress e paguei menos de 11 mil reais. Que também foi outro fator decisivo, porque enquanto eu tava pensando em comprar a Blackmagic, eu procurava ela na AliExpress e não achava. A única forma de comprar ela por importação seria trazer ela dos Estados Unidos, e isso traria um risco maior dela ser taxada. Quem trabalha muito com importação tá ligado no que eu tô falando, é muito mais fácil de uma câmera ser taxada vinda dos Estados Unidos do que vinda da China. Inclusive, a minha não foi taxada, passou diretão, então assim, puxa, beleza. Isso tudo parcelado em 4 vezes 6 juros. Então, cara, não tenho que reclamar mesmo do valor dela, muito em conta, sendo mais barato do que a Blackmagic. E todo esse valor que eu valorizei me dá uma margem muito bacana para comprar algum acessório para ela, alguma lente. Inclusive, falando sobre lentes, fica aqui o quarto ponto que me fez optar pela FX30, que são as lentes. Como eu já tinha uma Sony, como eu já trabalhava com a 6400, vir para essa câmera, comprar essa câmera, que fez aproveitar as lentes que eu já tinha. E são exatamente as mesmas lentes, como o sensor é do mesmo tamanho, o sensor APS-C, eu posso usar até a lente do kit da 6400 que tá me filmando agora, eu posso utilizar nela. Até o adaptador Viltrox que eu utilizava na 6400 para utilizar a lente da Canon, eu utilizo nela e ó, impecável. Então poder utilizar as mesmas lentes da minha câmera anterior também me fez economizar uma boa grana. E o quinto ponto que me fez optar pela FX30 é a praticidade. Não só a praticidade no quesito ligou e começou a gravar, mas também na questão da anatomia da câmera, o tamanho, o peso da câmera. Eu não consigo falar dela sem comparar ela a 6400, porque eu acho elas câmeras muito parecidas, muito semelhantes, assim, nessa questão praticidade da Sony, né? Ela é uma câmera um pouquinho maior do que a 6400,
momentos um pouquinho mais pesada, mas ela continua cabendo no espacinho pequeno da minha mochila. Ela continua sendo uma câmera leve, tanto para eu segurar por horas na minha mão, quanto para eu colocar ela no gimbal. Eu não preciso plugar nenhum tipo de monitor externo dela, eu não preciso contar com peso extra. A telinha flip dela me atende muito bem quando eu estou utilizando a câmera no gimbal. Então, assim, esse quesito praticidade também foi algo muito decisivo para escolher ela. E o sexto ponto que me fez optar por ela, já tinha falado anteriormente, sobre o tamanho dos arquivos, né? Ela é uma câmera que me oferece arquivos muito menores do que a Blackmagic me ofereceria, mesmo não filmando em B-roll, né? Mesmo filmando os ProRes, os arquivos dessa câmera ainda são infinitamente menores. E isso facilita muito meu workflow, tanto numa questão de quantidade de cartão de memória que eu vou estar utilizando numa gravação, quanto o meu armazenamento dentro do computador, que também é muito importante. Assim, eu costumo comprar 1 ou 2 HDs externos por ano para guardar todas as produções que eu faço. Eu não apago nada, tá, rapaziada? Até assim, uma particularidade minha, da minha produtora, a gente não tem o costume de apagar nem os arquivos brutos dos clipes que a gente grava. Daí cada um faz do seu jeito. Tem gente que tem medo de gravar o clipe, apaga todos os arquivos brutos, deixa o som renderizado, cada um faz da sua forma, mas a gente gosta de manter todos os arquivos salvos com a gente. Então, assim, hoje eu tenho 4 HDs externos lotados e um HD externo aqui em uso para armazenar os arquivos das produções que eu trabalho. Então, ter uma câmera que me entrega arquivos menores é muito importante, né? Sabendo que esse arquivo, embora menor, atenda a minha necessidade. Então, cara, essa câmera é incrível. Tem especificações muito boas com os 2 ISO nativos que ela tem. O autofoco é maravilhoso. O arquivo em 10 bits é muito bom. O arquivo em 10 bits 422 é excelente. Enfim, pelo pouco que eu já utilizei essa câmera, eu tô curtindo ela demais. Então, deixa seu like aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos novos, se vocês querem mais conteúdo a respeito dessa bichinha, deixa suas dúvidas a respeito dessa câmera, que eu vou estar trabalhando em conteúdo em cima dela. Fechou? Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Tamo junto e é nóis.